Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda ao item de número 3 desta série de 7. Hoje a gente vai mergulhar na história de uma carreira que, olha, parece ter saído de um roteiro de filme. A nossa fonte é o memorial autobiográfico do professor Dr. Paulo Sérgio Barbosa dos Santos. E a nossa missão aqui é entender a jornada dele. Como é que alguém sai da zona rural, de trabalhos muito simples na infância, e chega a uma cadeira de professor doutor na Unesp, uma das maiores universidades públicas do país. E o que me parece fascinante nesse material é que não é uma linha reta, sabe? É uma trajetória cheia de reviravoltas, passando pela indústria pesada, por múltiplos empregos ao mesmo tempo. É um quebra-cabeça que, quando a gente monta, nossa, revela uma imagem muito clara de propósito. A gente vai ver como cada peça, mesmo aquelas que parecem não se encaixar no início, foi fundamental para construir o profissional que ele é hoje. Perfeito, então vamos começar pelo começo mesmo, bem antes da universidade. As primeiras experiências de trabalho dele são bem inusitadas. A gente não está falando de um jovem aprendiz. A primeira atividade dele na infância foi colher poncã e jabuticaba do quintal de casa e, bom, sair de bicicleta para vender de porta em porta. Já começa com uma veia empreendedora, quase instintiva. Não é só sobre o dinheiro, é sobre ver um recurso, as frutas ali no quintal e transformar aquilo numa oportunidade. É a lógica mais básica de um negócio. Exato. E a partir daí, a lista de trabalhos na adolescência só aumenta. Entregador de panfletos, distribuidor de jornais, auxiliar de serviços gerais num hotel, até que ele vai para um trabalho que muda tudo. Vaqueiro numa fazenda. E é aqui que a história ganha um contorno, assim, bem dramático. É o famoso incidente com a sucuri, não é? Sempre me chama a atenção esse ponto do memorial. É exatamente esse. Ele era responsável por cuidar do gado e um dia um bezerro simplesmente some. Uhum. Semanas depois, o dono da fazenda descobre o que aconteceu. O bezerro foi engolido por uma sucuri gigante. Nossa. Esse evento, somado ao salário baixo e aos perigos constantes do trabalho, foi um choque de realidade. Ele conta no memorial que foi ali que ele decidiu, sabe, bater o martelo. Preciso sair daqui e focar 100% nos estudos, porque esse não é o futuro que eu quero. Se a gente dá um passo para trás e olhar a foto completa, a lição aqui é muito mais profunda do que apenas a educação é importante. O que a sucuri ensinou a ele, de uma forma brutal e visceral, foi a calcular riscos. Não é um cálculo teórico de engenharia, é a percepção real de que o ambiente pode te engolir, literalmente. Essa é uma lição de gerenciamento de risco que ele provavelmente carregou para a vida muito antes de aprender a teoria nos livros. Cada trabalho que ele deixava para trás não era um fracasso, era um degrau, uma lição aprendida. E essa aposta total nos estudos deu resultado muito rápido. A entrada dele na docência é quase poética. Com apenas 20 anos de idade, ainda no meio da graduação em engenharia, ele já estava dando aula em cursos técnicos no Instituto Educacional de Araçatuba. Mas o detalhe que parece coisa de destino é a data. O primeiro dia de aula dele como professor foi 15 de outubro de 2008. Exatamente no dia do professor. Exato. É uma coincidência simbólica demais para ser ignorada. Mas o que me chama a atenção é a dureza dessa primeira experiência. O memorial cita os desafios financeiros, inclusive o problema de receber com cheque sem fundo, isso é um teste de fogo. Para um jovem de 20 anos, poderia ser o suficiente para desistir e pensar, ser professor não paga as contas. Mas para ele parece ter sido o contrário. Foi ali, na dificuldade, que ele forjou as ferramentas que usaria para o resto da carreira, como estruturar uma aula do zero, como dar atenção individualizada para cada aluno. Foi um aprendizado na marra. E essa formação prática não parou por aí. Paralelo à teoria da faculdade, ele buscou estágios que foram, assim, determinantes. O memorial destaca 2. O primeiro, em 2006, quando ele ainda fazia o curso técnico, foi dentro de casa, por assim dizer, na oficina mecânica da Unesp de Ilha Solteira. Um campus que é referência em engenharias. Isso. É o início de um ciclo. Ele entra na universidade pela primeira vez, não como aluno de graduação, mas como estagiário técnico na graxa, no chão da oficina. Isso é um ponto de partida muito importante. Totalmente.
E o segundo estágio, em 2009, já na graduação, foi no extremo oposto. Ele foi para a usina hidrelétrica de Tucuruí, no Pará. Nossa! Estamos falando de uma das maiores usinas do mundo, operada pela Eletronorte, no meio da floresta amazônica. É um ambiente de altíssima complexidade e responsabilidade. E tem um detalhe sobre essa experiência que mostra o tipo de profissional que ele já era. O relatório de estágio, certo? Exatamente. Ele fez um relatório de estágio tão completo, tão bem documentado, que a gerência da usina passou a usar o documento dele como modelo oficial para todos os futuros estagiários. Isso é mais do que um elogio, é um indicador. Mostra que ele não estava ali só para cumprir horas. Ele estava observando, analisando e, mais importante, sistematizando o conhecimento. A capacidade de criar um processo padrão, um modelo, é a semente de um bom gestor, de um bom engenheiro de processos. Ele já demonstrava essa habilidade ali como estagiário. E essa mentalidade o levou direto para a indústria pesada. Depois de terminar o mestrado, ele deixa a carreira de professor na ETEC, as escolas técnicas estaduais, para um desafio completamente diferente. Ele aceita uma proposta para ser engenheiro na Raízen, uma gigante global de bioenergia. A proposta era tentadora, salário 4 vezes maior e um plano de carreira muito claro. E é importante a gente dar a dimensão do que é a Raízen. Não estamos falando de uma oficina pequena. Manter a frota agrícola deles, com colhedoras de cana que custam milhões de reais e operam 24 horas por dia, 7 dias por semana, durante a safra, é uma operação logística e de engenharia colossal. Qualquer falha custa uma fortuna. E foi nesse ambiente de alta pressão que ele entrou. O tempo dele lá teve 2 fases bem diferentes. Primeiro, na unidade Univalem, cuidando justamente da manutenção dessa frota imensa de colhedoras, tratores e caminhões. Ele chegou lá e percebeu que não existiam relatórios padronizados de análise de falhas. Então ele criou e implementou o sistema. E mais, ele liderou um projeto crucial para evitar o tombamento das carretas de cana, que era um problema crônico e perigoso. Ou seja, ele não chegou para apenas operar o sistema existente. Ele chegou para melhorar o sistema. É a mesma mentalidade do relatório de estágio em Tucuruí, mas agora aplicada numa escala muito maior, com implicações financeiras e de segurança gigantescas. Exato. E o desempenho dele foi tão bom que logo o transferiram para a unidade de estivalente, para o setor industrial, que era um sonho que ele tinha desde a faculdade. E aí a ascensão foi meteórica. Em pouco tempo, ele foi promovido de engenheiro pleno para sênior e, em seguida, para gestor de processos, assumindo equipes e responsabilidades cada vez maiores em segurança, custos e gestão de pessoas. A implicação disso é enorme. Ele não era apenas um especialista técnico. Ele provou ser um líder capaz de gerir pessoas e projetos complexos. O memorial menciona um projeto de automação que virou benchmarking, referência para outras unidades da empresa. O setor dele ganhou prêmios seguidos de segurança. E tem uma história que, para mim, resume a filosofia de liderança dele. A história das sanduicheiras. Exatamente. Com o dinheiro de um dos prêmios de segurança, em vez de fazer algo para si ou um evento formal, ele comprou uma sanduicheira para cada membro da equipe. O memorial descreve que, para muitas daquelas famílias, aquele foi o primeiro eletrodoméstico daquele tipo que tiveram. É um gesto que vai muito além do profissional. Mostra uma liderança humana que enxerga as pessoas por trás dos crachás. Isso cria um nível de lealdade e engajamento que bônus nenhum consegue comprar. Ok, então vamos recapitular o cenário. Ele é gestor em uma das maiores empresas de energia do mundo, com uma rotina de pressão, metas, gestão de equipes, projetos de milhões. Uma carreira que já seria mais do que suficiente para qualquer um. Mas, aqui é onde a história fica realmente impressionante. Ao mesmo tempo que ele fazia tudo isso, ele era professor universitário. E não em uma, mas em 3 instituições ao mesmo tempo. É um ponto que é difícil de processar. Ele dava aulas de engenharia no Unitoledo, na Unip e no Unisalesiano. Tudo isso enquanto mantinha a jornada de trabalho pesada na usina. A pergunta óbvia é: como? E por quê? A resposta fácil seria paixão por ensinar, mas me parece que há algo mais profundo aí. Concordo. Paixão é a resposta bonita, mas na prática, uma jornada dupla nesse nível é brutal.
O memorial não entra em detalhes sobre o custo pessoal disso, mas a gente pode imaginar. O que me parece mais estratégico é que ele criou um ciclo de retroalimentação perfeito. Na segunda-feira, ele enfrentava um problema real de engenharia no chão de fábrica da Raizen. Na terça-noite, ele transformava aquele problema num estudo de caso para os seus alunos de engenharia. A sala de aula virava um laboratório para os problemas da indústria. Exatamente. E o caminho inverso também acontecia. As perguntas dos alunos, a necessidade de explicar conceitos complexos de forma simples, isso forçava a revisitar os fundamentos e, muitas vezes, a enxergar os problemas da usina sob uma nova perspectiva. Ele não estava só dando aula. Ele estava usando a docência para se tornar um engenheiro e um gestor melhor e usando a indústria para se tornar um professor mais conectado com a realidade. Era uma simbiose. E isso transbordava. Ele incentivava colegas da usina a voltar a estudar, ajudava os alunos a montar currículos, a se preparar para entrevistas. Ele estava construindo pontes o tempo todo. O que nos leva ao grande clímax dessa jornada, o fechamento do ciclo que você mencionou lá no começo, o retorno à Unesp. Em 2018, ele presta o concurso para professor assistente doutor na Unesp de Tupã. E aqui, a história se conecta. O jovem que foi estagiário na oficina mecânica da Unesp em 2006, 12 anos depois, volta para a mesma universidade agora como professor efetivo. É a realização de um propósito que, segundo o memorial, nasceu durante o mestrado. A universidade pública sempre foi o objetivo final. A indústria, por mais bem-sucedida que tenha sido, foi uma etapa fundamental de preparação, não o destino final. E tem uma anedota fantástica sobre o dia da prova didática do concurso. Imagina a cena. No dia de uma das provas mais importantes da sua vida, ele está andando pela cidade de Tupã e passa em frente a uma loja de brinquedos. Ele vê na vitrine um brinquedo cheio de engrenagens, alavancas, mecanismos e pensa: isso é perfeito para ilustrar o conceito da minha aula. Ele entra na loja, consegue o brinquedo e o usa na sua apresentação para a banca. Isso diz tudo. Demonstra uma calma, uma criatividade e uma capacidade de improviso sob pressão que são raras. É a mentalidade do engenheiro que resolve problemas aplicada à didática. Ele não se contentou com o slide, com o teórico. Ele trouxe um objeto físico, tátil, para tornar a aula mais interessante. É a prova final de que ele estava pronto para unir os dois mundos, a profundidade teórica da academia com a criatividade prática da indústria. É forjado pelo perigo real no campo, se desenvolve numa carreira de ascensão meteórica na alta indústria e culmina no sonho de se tornar professor na mesma universidade pública onde um dia ele foi estagiário. É uma trajetória de teimosia e propósito. Isso me faz pensar, a gente costuma ver a carreira como uma escada, onde cada passo tem que ser para cima, na mesma direção. A história dele sugere que talvez seja mais como uma caixa de ferramentas. Cada experiência, mesmo as que parecem ser desvios de rota, como ser vaqueiro ou dar aulas à noite até exaustão, na verdade está adicionando uma ferramenta nova e única. O desafio não é subir a escada, mas saber qual ferramenta usar no momento certo para construir o que você realmente quer. Um pensamento poderoso para a gente refletir. E essa construção não para por aí. No nosso próximo encontro, vamos abrir essa caixa de ferramentas e analisar em detalhe a atuação dele dentro da Unesp, focando especificamente na área do ensino. Agradecemos por ter ouvido esta análise, criada e editada pelo professor Dr. Paulo Sérgio Barbosa dos Santos, com base no seu memorial acadêmico. Até a próxima.